Graça e paz, nessa madrugada de segunda para terça, aproveitar para deixar para você uma palavra para a gente refletir a respeito de dois irmãos, Jacó e Esaú. Você vai ver que um se alimentou de ódio, capítulo 25, 26 e 27 de Gênesis, vai falar um pouco sobre esses dois personagens. Você vai ver que Jacó e Esaú, Jacó, tomou a bênção, de primogenitura de Esaú, e Esaú ele foi tomado de um ódio, irmão, de tanta raiva do irmão, de não perdoar o irmão, não perdoar o pai. Você vê que cria um ódio gigante nesse homem, e ele se alimenta desse ódio durante muitos anos. E você vai ver Jacó fugindo com trauma, carregando peso na sua consciência pelo ato que teve que fazer. E aí você vai ver esses dois personagens. Interessante que mesmo Jacó carregando esse trauma, ele se achega a Deus. Irmão, toda maldição, todo trauma é quebrado em Jesus, quando você tem um encontro com Jesus. A Bíblia fala que a mulher de Cananeia, ela carregava uma maldição da geração de Cão, mas quando ela teve um encontro com Jesus, a maldição foi quebrada. Então ele começa a se achegar para Deus. Quando ele se achega para Deus, Deus se achega para ele. Aí ele vai ter um encontro com anjos do Senhor no Vale de Jaboque. E lá ele é curado desse trauma. Lá Deus troca o nome, troca a personalidade dele, e ele sai dali aliviado, pronto para servir ao Senhor. Mas você vai ver que Esaú, o que ele faz para se vingar do pai, para se vingar da sua mãe, o ódio, se alimentando do ódio, ele foi parar no meio das prostituição, foi procurar os prostíbulos, casou com mulheres que não poderia ter casado, que Deus não permitia se envolver com outros povos, e ele caiu na prostituição, procurou tudo que era errado. E o que é interessante, que me chama a atenção, é que a Bíblia, ela traz uma passagem muito interessante. Ele diz no livro de Hebreus, capítulo 12, assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscasse. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Você vai ver que nem com lágrima alcançou misericórdia. O ódio tomou o coração, irmão. O ódio, a falta de perdão, irmãos, ele é terrível. Ela destrói o ser humano. Ele se torna um homem amargo. Tem pessoas, irmão, que ele é tomado de ódio, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar, porque ele está no passado, ele não passou no Vale de Jaboque, ele não se achegou para Deus. Entendeu? E aí, segundo alguns estudiosos da área da medicina, dizem que algumas doenças como câncer, falta de ar, problema de pressão, nem sempre, não generalizando, é claro, mas muitas das vezes, irmãos, é essa tensão, esse ódio, essa falta de perdão. Por isso que a gente tem, de vez em quando, tem que fazer uma reflexão, olhar como é que está o nosso coração, como é que está o nosso sentimento, fazer avaliação, autoanálise e procurar, irmão, ter um coração perdoador, igual Jesus. A gente venha imitar Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu fui de Jesus. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, ir para o vale, porque o vale é lugar de mudança. E aí, quando a gente chegar no vale, ter um encontro com o anjo, com o Senhor lá no vale, e passar para eles: olha, eu sou enganador, olha, eu sou isso, olha, eu cometo esses erros, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E você vai sair de lá transformado. Todo mundo vai perceber. Aí vai herdar em você a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz.